Reflexão da liturgia da palavra do sétimo domingo do tempo comum. O mundo e a sociedade em que vivemos fomentam a lei do olho por olho, dente por dente, gerando pessoas que não se respeitam, mas que espreitam, esperando a oportunidade para dar o troco quando alguém lhe faz algo que não lhe agradou. Ou pior, fazem o mal gratuitamente, por perversidade mesmo, invertendo a proposta cristã. Relações dessa natureza são relações deterioradas que desqualificam a vida, pois além de precisarmos uns dos outros, sem a ajuda mútua e o bem, não podemos escolher o bem. Diante disso, a proposta de Jesus Cristo é revolucionária. Se queremos um mundo novo, uma sociedade boa para viver, é preciso que haja entre nós amor, respeito e, sobretudo, perdão. O perdão é um dos temas presentes na liturgia deste domingo e ele vem acompanhado da misericórdia e do amor. Somente pessoas que aprenderam esses ensinamentos de Jesus irão colocá-los em prática e viver a dinâmica do reino de Deus. Um dos maiores bens que um povo pode ter é o respeito, pois o respeito é de um valor incomensurável para o indivíduo e para a sociedade. O respeito gera solidariedade e a solidariedade faz com que as pessoas se ajudem, ganhando assim qualidade de vida. Como seria bom se as pessoas não fizessem mal umas às outras, se as falhas e fraquezas fossem perdoadas, se não existisse no coração humano o desejo de vingança, nem o interesse mesquinho de obter status, riqueza e poder, se todos tivessem preocupação com o bem comum. Seríamos mais humanos e, por sermos mais humanos, tocaríamos o divino com nossos atos. Mas não, o que vemos muitas vezes é o desrespeito, a maldade, a ganância. Pessoas que fazem de tudo para prejudicar as outras, agindo com a maior naturalidade, como se a maldade fosse algo normal. Aprendemos isso através dos meios de comunicação, sobretudo das novelas, que ensinam toda espécie de maldade, e quanto mais maldade apresentam, mais audiência elas têm. É incrível como as pessoas são propensas a essas atitudes vis e desrespeitosas com a vida. A liturgia traz para a nossa reflexão essa temática, levando-nos a refletir e a questionar as nossas atitudes e a atitude da sociedade, pois a atitude de uma sociedade é a soma das atitudes dos indivíduos. A primeira leitura extraída do primeiro livro de Samuel traz uma situação de contenda ou rivalidade política entre Saul e Davi. Saul é o rei e Davi o candidato a ocupar o seu lugar. Dois rivais que disputam os poderes políticos, econômicos e religiosos da época. Até aqui vemos uma situação muito conhecida nossa, principalmente entre os que disputam cargos políticos em nosso país, nas suas lideranças ou diversas instâncias. Essas são relações beligerantes, um querendo engolir o outro, como diz um dito popular, ou seja, faz de tudo para prejudicar o outro para poder se eleger ao cargo disputado. Nessa disputa, expõem publicamente as misérias um do outro, acusam, caluniam, difamam, repassam fake news e até matam se tiverem oportunidade. Enfim, criam um espetáculo diante dos eleitores para confundir a cabeça a fim de angariar seu voto e ocupar um lugar de destaque. Ganha aquele que for mais perverso com o outro, mais perspicaz nos seus atos. Enfim, colocamos no poder nem sempre o melhor, mas o que usou de estratégias mais perversas ou mais perspicazes contra o rival. Não deveria ser assim. Deveríamos ter sabedoria para distinguir entre o bem e o mal, ou o menos pior, como dizem alguns. Porém, a primeira leitura de hoje traz algo diferente. Embora existam aqui rivalidades entre Saul e Davi, a atitude de Davi é diferente, é respeitosa e ele não age de má fé, como tinha intenção de agir o seu rival, Saul. Saul havia saído com sua tropa à procura de Davi para matá-lo. Deus fez com que Saul e toda a sua tropa adormecessem num sono profundo, colocando assim todos nas mãos de Davi. Davi, porém, mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, não matou nem
deixou que seu companheiro o matasse. Teve a sabedoria de perceber que não se deve levantar a mão contra um ungido de Deus. Assim sendo, apenas pegou sua lança e alguns outros utensílios e se retirou, deixando-os dormindo. Mais tarde pediu que eles viessem buscar tais armas, mostrando a eles que teve oportunidade de executar Saul, mas não o fez. Assim, Davi revela a face misericordiosa de Deus, que não quer a morte do inimigo, mas que ele se converta e viva. Se Davi matasse Saul, seria um rei parecido com tantos outros e estaria apenas reproduzindo um sistema de violência e morte. Porém, ele preferiu agir de uma maneira mais nobre e digna, inaugurando assim um novo tipo de reinado. Assim, essa leitura mostra que a força e a valentia de um ser humano não consistem na força de seu braço e na violência que ele usa contra o seu inimigo, mas na capacidade de perdoá-lo, mesmo tendo a oportunidade para a vingança. Somente os que possuem um grande coração agem dessa maneira. Quando assim agimos, revelamos a parcela divina do homem celeste que existe em nós, diz a segunda leitura com outras palavras. O texto de hoje faz um paralelo entre o homem terreno e o homem celeste, Adão e Jesus. Trazemos em nós parte desses dois homens. Qual delas nós deixamos transparecer mais? Aquela que apresenta mais as nossas fraquezas, limitações, com ódio e vingança, ou a que revela nosso lado misericordioso de amor, perdão e compaixão? Cabe pensar sobre isso, tendo diante de nós os textos da liturgia deste domingo. Olhando a sociedade de um modo geral e os acontecimentos que presenciamos, ou aqueles que os meios de comunicação nos mostram, parece que o lado mais humano do ser humano se sobressai, pois há atos tão bárbaros que nos chocam profundamente e que nos levam a perguntar como uma pessoa é capaz de proceder dessa maneira. Não conseguimos enxergar nelas uma pessoa, mas um monstro, como vimos recentemente no Rio de Janeiro, aquela pessoa que foi espancada até a morte na praia por ser negra. Por outro lado, há muita gente fazendo o bem, deixando transparecer seu lado bom, agindo na gratuidade, perdoando e fazendo o bem, ajudando sem medir esforços, dando a própria vida. Podemos dizer que há muito mais pessoas que fazem o bem do que pessoas que fazem o mal. A diferença é que as coisas boas que acontecem não são mostradas, evidenciadas como deveriam, ou com a mesma frequência com que são mostradas as maldades. Os meios de comunicação mostram em maior quantidade as maldades, as tragédias humanas e as desgraças, e isso dá a falsa impressão de que ninguém é bom e ninguém faz o bem. A humanidade não está perdida. O lado do homem celeste está presente em muitos de nós, que acreditamos no mundo melhor e lutamos para que ele aconteça. Assim temos dois modelos a seguir, um terrestre e um celeste. Qual deles nós deixamos transparecer mais em nossos atos? A proposta de Paulo apóstolo é que deixemos que habite em nós o homem celeste, Jesus que veio do céu para dar vida ao mundo. Se assim procedermos, faremos as mesmas coisas que Jesus fez, isto é, seremos verdadeiros discípulos missionários dele. O Evangelho vem coroar a reflexão, trazendo o tema do amor. Mas não qualquer amor. Não é o amor interesseiro como resposta a outra atitude de amor. Esse amor é o amor comum, passível de existir até mesmo nas pessoas mais perversas e más, pois os maus também têm capacidade de amar os que os amam. Mas Jesus fala do amor aos inimigos, amor gratuito, sem esperar nada em troca. Aqui está a diferença da pessoa cristã. Amar um inimigo é profundamente desafiador. Somente alguém revestido da proposta cristã, do homem celeste, como diz Paulo na segunda leitura, é capaz de amar os inimigos. Davi deu uma prova de amor ao inimigo. Se ele odiasse o inimigo, o mataria naquela oportunidade, mas preferiu perdoar.
Jesus, descendente de Davi, ensina a amar os inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam, a desejar o bem a quem nos deseja o mal, isto é, a quem nos amaldiçoa, a rezar por aqueles que nos caluniam, a não revidar agressões e não fomentar discórdias. Somente assim seremos diferentes e faremos a diferença no mundo. Caso contrário, estaremos reproduzindo um sistema de violência, o sistema do olho por olho, dente por dente. A gratuidade consiste nesses procedimentos que Jesus ensina no Evangelho de hoje. Quem age conforme o outro age, não age com gratuidade. Se eu faço o bem somente a quem me faz o bem, não faço nada de novo e transformador, apenas estou retribuindo o que me foi feito. Até as piores pessoas podem agir assim. Porém, se eu retribuo com o bem o mal que me fazem, eu quebro o ciclo da maldade e da violência, desarmando o inimigo, como fez Davi. Desarmar o inimigo significa não usar as mesmas armas que ele usa, mesmo as tendo nas mãos. É usar as armas do bem, do amor e do perdão. Não existe arma mais poderosa que essa em defesa da vida. Se nós preocuparmos realmente com a vida, é essa arma que devemos usar. A arma da não violência, a arma do amor e do perdão. Aqui está todo o diferencial da proposta cristã, que muitos de nós cristãos ainda não aprendemos, pois dizemos comungar com Cristo, mas não comungamos dos seus ideais, dos seus ensinamentos. Que comunhão é essa? Que cristianismo é esse? Que sociedade cristã é essa, onde vemos tantas pessoas ávidas de vingança, inclusive dentro de nossas próprias comunidades? Tudo isso é desolador, mas não podemos desistir. A proposta de Jesus continua viva, e quem a vive terá uma grande recompensa, pois Jesus diz que a recompensa de vocês será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Precisamos, portanto, nos comportar como filhos de Deus, e só vamos demonstrar isso se existir em nós a capacidade de perdoar, e que essa capacidade seja exercida, colocada em prática todos os dias. Que a bondade e a misericórdia de Deus resplandeçam em nós, pois Deus é bondoso e misericordioso também para com os ingratos e maus. Portanto, sejamos misericordiosos como também nosso Pai Celeste é misericordioso. Assim estaremos deixando que viva em nós o homem celeste. Evitemos, assim, julgar as pessoas por qualquer coisa. Quantas vezes perdemos um precioso tempo de nossa vida julgando e condenando as pessoas? Se for para julgar, que seja para avaliar, iluminar e ajudar a pessoa cujo procedimento não desagrada. Não condenemos ninguém. Quem somos nós para condenar? Se Deus fosse nos julgar pelos nossos pecados, estaríamos perdidos, condenados. Ele é graça na nossa vida. Sejamos também graça na vida de nossos semelhantes, sobretudo daqueles que nos magoaram ou fizeram algo que não nos agradou. Somente quem perdoa merece ser perdoado. É isso que pedimos quando rezamos o Pai Nosso. Portanto, perdoem e serão perdoados. Quem dá, comumente recebe. Se não recebe de quem foi dado, recebe de Deus. E quem recebe de Deus, recebe muito mais do que deu. Enfim, o Evangelho termina com uma sentença. A mesma medida que vocês usarem para os outros, será usada para vocês. Muitos talvez digam, estamos perdidos. Mas isso serve para pensarmos seriamente em nossos procedimentos em relação ao próximo, sobretudo a relação que temos com aqueles que não amamos o suficiente ou aqueles que odiamos. Quanto nos ensina a liturgia de hoje? E então vamos mudar nossos conceitos e procedimentos. Está mais do que na hora. Chega de reproduzirmos uma dinâmica que não nos leva a nada de bom. O mal não se paga com o mal. Embora a vingança dê um sentimento momentâneo de alívio, ela não põe fim à maldade e à violência. E também não nos torna melhores perante Deus. Pelo contrário, nos faz iguais ou piores que aqueles que nos fizeram mal. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.